A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando e falando e comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. E hoje chegamos na penúltima lição do trimestre, lição 12. A bendita esperança, a marca do cristão. O texto áureo encontra-se em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 ao versículo de número 25. Então vamos iniciar a nossa lição de número 12. A bendita esperança, a marca do cristão. Pois bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do trimestre e hoje estaremos comentando a lição 12, a penúltima lição do trimestre, que vai falar justamente sobre a bendita esperança que o cristão tem. E essa bendita esperança, como o autor bem coloca, é a marca do cristão. Ela é vista como a marca do cristão, porque o cristão, como nós sabemos, nós estamos como peregrinos, estrangeiros neste mundo. Então, nós temos que ter guardadas em nossos corações e firmados em nossos corações a certeza de que Deus irá cumprir com as suas promessas. E essa certeza que faz o crente ter esperança. Isso é uma constante na vida do cristão, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, o crente que vive a bendita esperança, ele não esboça, meu irmão, atitude desesperadora, seja qual for a circunstância. Por quê? Porque um crente que entende que Deus falou, que Deus é fiel e que Deus irá cumprir, ele não é uma pessoa, meu irmão, que vive constante, andando ali na constância da ignorância, na constância do pessimismo, na constância ali de coisas diferentes daquilo que Deus falou, mas ele tem certeza do que vai acontecer no futuro. E é por isso que Paulo fala, para nós não vivermos como os ignorantes, como aqueles que não têm esperança, mas que nós possamos viver como servo de Cristo, sendo identificado nele, expressando fé, expressando esperança, expressando amor, expressando atitudes, e tudo isso é que deve caracterizar a vida do crente, porque aquele que vive firmado em Deus, ele se aquieta. Não importa a circunstância, pois sabe que tudo ele controla bem. Então o cristão, ele vive sim a bendita esperança. E isso evidencia-se pela paz interior que ele tem, pela tranquilidade que ele sente na alma, bem como pelo amor que ele manifesta às outras pessoas, porque ele também quer que os outros tenham a mesma esperança que ele tem. Não a esperança afastada dos caminhos do Senhor, que não levam a nada e deixa o mundo em desespero e perturbado, mas a esperança que leva à vida eterna, que leva o homem às mansões celestiais, porque assim o Senhor prometeu e assim ele virá para buscar a sua igreja. Entrando, meus irmãos, no tópico primeiro, o autor vai falar sobre para onde aponta a esperança do cristão. Aí ele vai falar sobre a esperança do cristão, a esperança cristã no primeiro tópico. Neste ponto aqui, ele já vai nos remeter justamente para o que o Novo Testamento nos apresenta. Por quê? Porque os evangelhos, que é onde contém as palavras de Cristo, é óbvio que a Bíblia toda é a palavra de Deus, mas aqui nós estamos falando em sua permanência aqui, quando Deus se encarnou e habitou entre nós e trouxe ensinamentos, e esses ensinamentos estão registrados nos evangelhos. Cristo deixou bem claro que o homem, ele tem uma esperança, e essa esperança que o evangelho de Cristo nos trouxe é a nossa maior esperança, e tudo isso foi deixado por Cristo, porque é dele que nós
obtivemos a graça de Deus, Ele nos concedeu os mistérios da riqueza da glória. Então nós estamos aguardando e nós estamos vivendo agora, dominados por essa bendita esperança. Não que eu vá viver ela futuramente, eu vá deixar de viver, não, mas eu já vivo a bendita esperança hoje na nossa vida. Então essa perspectiva de esperança dentro do Novo Testamento, ela está firmada em 5 pilares, como o autor deixa claro no livro de apoio. O primeiro pilar em que está firmada a nossa esperança é que Cristo é a fonte da nossa esperança. 1 Timóteo 1:1. Segundo pilar, na mensagem da vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo 2. Terceiro pilar, na esperança da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23. Quarto pilar, na volta de Cristo Jesus para nos buscar. Tito 2:13. E quinto pilar da nossa esperança no Novo Testamento é na transformação, pois nós seremos como Cristo é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, meu irmão, o crente que não é firme, meu irmão, e não é constante, não é abundante na obra do Senhor, é porque não tem esperança na gloriosa volta do nosso Senhor Jesus, o qual transformará todas as coisas. Porque a palavra de Deus, ela é basilada nos pilares neotestamentários, principalmente nas palavras de Cristo e dos apóstolos, que nos encoraja, nos inspira, nos levando a viver em piedade, em santidade, totalmente comprometido com Deus, porque foi Deus quem nos disponibilizou o melhor para a nossa vida, tanto agora como no futuro. E é isto que nós vemos e percebemos nas suas promessas. E a Bíblia fala: fiel é aquele que prometeu, porque ele vai cumprir aquilo que ele falou sobre cada um de nós. A viva esperança no cristão, que é a marca do cristão, é a esperança bendita nas palavras que Cristo nos deixou. E neste ponto que nós já citamos, nós já falamos tanto do subtópico 1 e subtópico 2, porque o autor vai citar no Novo Testamento justamente a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O terceiro subtópico que o autor vai falar neste tópico aqui, vai falar justamente de quem é o autor dessa esperança. E ele já coloca Deus, dois pontos, o autor da nossa esperança. Então, pela ótica bíblica, nos é assegurado que Deus é o autor da nossa esperança. Uma vez que desde o primeiro livro da Bíblia, qual o primeiro livro da Bíblia, meus irmãos? Gênesis. Deus fez a promessa para a salvação de todos os homens. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então é por meio de Jesus Cristo que os nossos pecados eles seriam perdoados, que a comunhão com Deus seria restaurada, o Espírito Santo passaria a morar em nós, ensinando-nos e capacitando-nos para sermos como Jesus Cristo é. E tudo isso é uma realidade na vida do crente hoje. Cristo efetuou tudo isto em nosso favor, porque Deus, ele é o autor da nossa esperança, porque é dele que vem o amor, é dele que vem a graça que nos salva, o que revela também seu cuidado especial por nós. Então, terminando, Deus é o autor da nossa esperança, porque ele é fiel. Ele cumpre o que promete, pois não é homem para que minta, conforme Números 23:19. Ainda que nós venhamos a negá-lo, ele permanece fiel. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Então, o autor da nossa esperança é Deus. Deus é o autor, pois assim como ele ressuscitou a Jesus Cristo, fará de igual modo para com todos os santos. Romanos 8:11. Sabemos que a ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança do cristão na vida depois da morte. Então, Deus, ele sim, é o autor da nossa esperança. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia, ela focaliza o futuro. Isso nós percebemos de forma clara, porque de Gênesis a Apocalipse está revelado o propósito de Deus ao homem. E que propósito é esse? O verdadeiro paraíso eterno.
E a Bíblia ela é marcada por assuntos tanto do passado quanto do futuro. Mas em todas elas nós vemos que a palavra de Deus ela é viva. Ela tem assuntos para o tempo presente, ela tem assuntos para a nossa vida no futuro. Então, a perspectiva que a Bíblia dá é justamente focalizar no futuro. Mas isso a Bíblia nos traz para nos trazer esperança, porque o tema geral da Bíblia gira em torno do plano de Deus para a humanidade. Qual o plano de Deus para a humanidade quando a Bíblia está focalizando para o futuro? É justamente a salvação do homem perdido por meio de Cristo. Então, esta bênção, meu irmão, essa grande bênção, ela alcança a nossa vida e nos fornece promessas futuras. Mas essas promessas, elas vão se manifestar na vida daquele que serve a Deus. A vida com Deus, porque as promessas futuras, ela também tem duas vertentes. Para o homem que segue a Deus e para o homem que não segue a Deus. Nós estudamos isso ao longo deste trimestre, a escolha entre os dois caminhos. O homem que está trilhando o caminho para o céu vai viver de benesses e ao lado de Deus eternamente. Enquanto, e contrário a isso, o homem que vive distante de Deus vai viver separado de Deus eternamente, num sofrimento eterno, como nós falamos na lição anterior. O segundo subtópico deste tópico, o autor vai falar sobre a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre essa esperança, porque quando Deus está nos revelando, como nos revela principalmente nos livros apocalípticos, ele não está mostrando aquilo ali para causar terror, para causar medo, para causar desespero ou angústia na vida do homem. Não, mas ele está escrito aquilo ali, ele revelou assim aos santos homens de Deus, escritores inspirados pelo Espírito Santo, para que o crente ele entenda e tenha esperança no futuro que se aproxima com o estabelecimento do reino de Cristo nesta terra e consequentemente o estado perfeito, o qual aquele que está com Deus vai trilhar um dia ao seu lado. Então a esperança no porvir, ela traz consolo, ela traz alegria, porque o crente fiel a Deus, que é conhecedor, consciente das promessas de Deus para a sua igreja, ele é consciente daquilo que Deus falou em relação ao futuro, então ele descansa, ele segue sua jornada sem temor, ainda que ele esteja enfrentando enfermidades, doenças incuráveis neste mundo, esteja sofrendo por dor, perda de familiares, situações financeiras adversas, obstáculos diversos, mas ele tem uma esperança, e a esperança dele não está firmada nas coisas neste mundo, mas no porvir. Porque Deus há de vir buscar a sua igreja e levará para estar para sempre com ele, vivendo eternamente, tendo essas promessas em nossa vida. Nós, meu irmão, estamos descansando em Deus, trazendo consigo a alegria, que é uma marca permanente na vida do crente salvo em Cristo Jesus, porque Deus veio justamente para isso, para nos dar vida, e essa vida, meu irmão, ela vai refletir no futuro próximo, ao qual estaremos eternamente com Deus. O autor encerra este tópico falando sobre por que uma doutrina da esperança. Por que uma doutrina da esperança? O primeiro ponto que nós temos que frisar, por que uma doutrina da esperança? Nós já citamos anteriormente, porque ela traz consolo, ela traz alegria. A doutrina da esperança não é para trazer desespero, medo, agonia, pessimismo, não, mas é para trazer esperança. Primeiro ponto que nós devemos focar é isso. Ela traz esperança, que fica até um pouco redundante, porque o tópico fala, por que uma doutrina da esperança? Porque ela traz esperança. Então isso já é primeiro ponto respondido. Segundo, que um bom ensino sobre uma doutrina da esperança, porque a doutrina da esperança nós falamos que a lição passada, a lição 11, a lição de hoje, a lição 12 e a lição 13 são lições escatológicas, ou seja, doutrina dos últimos dias ou das últimas coisas, ou seja, é uma doutrina que mostra o que irá acontecer no futuro. Então, quando nós temos um bom ensino sobre a esperança, isso faz com que as pessoas se fortaleçam na fé, que as pessoas venham a cada vez mais se fortalecerem no Senhor, porque o bom ensino sobre a esperança, ela objetiva justamente isso, fortalecer a fé e fortalecer o crente no Senhor. Essa esperança é que nos ajuda, minha irmã, a manter a nossa fidelidade a Deus, porque nós olhamos lá para frente e sabemos o que nos espera e o que nos aguarda.
Então passamos por dificuldades nessas vidas, passamos lutas, desafios, perseguições, resistindo às heresias vindo dos falsos profetas e tantos movimentos religiosos que nós estamos vendo ao nosso redor acontecerem bem pertinho de nós. Mas eu tenho uma palavra para a sua vida, que não há o que temer. Aquele que se firma na verdadeira esperança, ele tem uma perspectiva, ele tem a certeza em seu coração de que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, para que eu estudar e saber uma doutrina da esperança? Primeiro, para eu ter esperança e para eu fortalecer a minha fé e que eu venha me fortalecer sempre no Senhor. Sempre no Senhor. E por que eu devo saber de uma doutrina da esperança? Porque o mundo ele não tem teologia da esperança. Ele encara a vida no presente. O futuro para essas pessoas é pessimista. Eles não têm perspectiva do futuro. Eles não têm, meu irmão, perspectiva quanto ao amanhã. Mas o crente, contrário a estes pensamentos advindos de mentes cauterizadas pelo inimigo, ele tem esperança, ele tem a certeza, ele tem a convicção de que um dia vai estar com o Senhor. Então a doutrina da esperança, ela aponta para uma vida com propósito para o crente nesta vida. Ele passa a saber a razão de estar aqui neste mundo, como também para onde vai depois que não mais no mundo estiver. Essa é a perspectiva. Então, meu irmão, há pessoas que apenas lêem. Há pessoas que apenas estão debatendo aí seus ensinos, as coisas escatológicas, por curiosidade, por trazer manchetes, por trazer holofotes para si, porque a pessoa ali lê, a pessoa estuda, sabe explicar ali muitas coisas escatológicas, mas, meu irmão, o efeito da mensagem de esperança, da esperança otorgada por Cristo, ela é só sentida naquele que já recebeu a nova natureza, aquele que já foi regenerado, aquele que passou e se lavou as suas vestes no sangue de Cristo e hoje está dentro do corpo de Cristo, ou seja, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é um membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, meu irmão, o que nós temos que entender é que o Evangelho de Cristo nos mostra justamente isso, que a doutrina da esperança ela traz perspectiva quanto ao futuro. Eu estudo para fortalecer a minha fé. Eu estudo para que eu venha me fortalecer cada dia mais no Senhor. Eu estudo porque eu tenho esperança naquilo que Deus prometeu. O mundo não tem esperança em nada porque vive no mundo de maneira pessimista, não esperando uma perspectiva melhor quanto ao futuro. Mas o crente, meu irmão, ele passa por dificuldades, tribulações, adversidades, mas ele tem uma perspectiva do futuro. E ele não fica se embaraçando em debates vazios, em curiosidades e tentando mostrar que sabe, que leu, que entendeu e por isso está debatendo, não. Mas ele sabe, ele compreende, ele entende, não para causar confusão, mas para trazer edificação para o corpo de Cristo através da mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança, ela é implantada na vida do homem que nasceu de novo, que aceitou a Cristo, que está em conformidade com os estatutos estabelecidos na palavra de Deus. O terceiro e último tópico, tu vai falar sobre a esperança cristã, como âncora da alma. Nossa esperança como âncora da alma. Como âncora da alma, o autor aqui vai mostrar que a esperança do crente é definida como âncora. E o que é uma âncora no seu sentido literal? Ela é definida como peça pesada de ferro, presa a uma grossa corrente que é lançada ao fundo do mar a fim de manter parado o navio. Isso é literalmente o que é uma âncora. Âncora é aquilo que o navio coloca para ficar parado. Então a âncora que quando o autor os Hebreus escreveu lá no capítulo 6, ele estava querendo mostrar que a âncora ela representa tudo que sustenta, é tudo que dá firmeza em tempos de sofrimento ou violência. Então a ideia central desta palavra é que ela quer exprimir apoio,
ela quer exprimir estabilidade, segurança, firmeza. Então, em meio às lutas, em meio às perseguições, os cristãos deveriam se manter firmes na esperança de Jesus. Por isso é a esperança cristã como âncora. Pois Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, que por meio de seu sacrifício na cruz, ele entrou no santuário celestial. Então a esperança do cristão é firme e segura, porque ele conscientemente se alicerça nas promessas de Deus. Então, ao falar da esperança como âncora firme da nossa alma, o escritor aos Hebreus queria mostrar que nós podemos estar tranquilos, porque temos o melhor consolo e confiança, os benefícios do sacrifício de Cristo, acompanhado das grandes promessas de Deus para todos nós, em especial nossa vida eterna. Então, o que sustenta o crente, meu irmão, durante as tempestades, durante os vendavais desta vida, é a sua âncora, isto é, a esperança em Cristo. E com essa esperança em Cristo como âncora da nossa alma, nós podemos enfrentar as lutas, nós podemos enfrentar os desafios deste mundo sem temer, porque sabemos para onde estamos caminhando. Então, este é o primeiro subtópico. O segundo subtópico deste tópico vai falar sobre por que a esperança do crente é a melhor. Neste ponto, o autor vai falar que nossa esperança é melhor. Primeiro, porque ela está firmada em Deus. Ele é a nossa fonte, ele é a fonte da nossa esperança. Como Deus é fiel e imutável, poderoso e justo, podemos descansar no que promete. A palavra de Deus nos fala que se nós formos infiéis para com Deus, ele permanece fiel. Então a esperança do crente é melhor porque aquele que prometeu, aquele que deu-nos a esperança, ele é fiel. Independente de nossas escolhas, independente de nosso caminhar, ele vai cumprir aquilo que prometeu. Então, o propósito de Jesus, quando ele fala aqueles que deixaram todos para segui-lo, já teriam, meu irmão, o começo de uma vida melhor aqui. E ele fala: e por fim, vocês terão a vida eterna. Porque essa esperança é melhor, porque foi Deus que prometeu. Se fosse o político que tivesse prometido, se fosse uma pessoa, um empresário, pessoas bem-sucedidas na sociedade, por vezes, e não poucas, essas pessoas decepcionam o outro, decepcionam as comunidades, decepcionam os subordinados a ele ali. Mas Deus, ele não decepciona, porque a promessa que ele falou, aquilo que ele falou irá se cumprir, porque quem prometeu foi Deus. Segundo, porque a esperança do crente é melhor. Porque nós podemos asseverar que a esperança do cristão é a melhor porque ele tem compreensão, por meio das escrituras, de que não há morte para quem vive em Cristo, mas sim a vida. Aquele que vive em Cristo, ele tem a vida eterna. Ele é melhor por isso, porque o homem que está em Cristo, ele não vive a perspectiva unicamente desta vida, mas está pautada no porvir. Por isso a Bíblia não fala: se nós esperarmos a Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E esperamos Cristo não unicamente nesta vida, mas no porvir. E esta é a esperança cristã, porque Cristo foi quem prometeu. E diante disso, encerramos a lição falando sobre mantendo firme a esperança, porque os que desejam manter-se firme na esperança da vida eterna em Cristo Jesus, precisam desenvolver uma vida constante de meditação nas Escrituras. Somente assim serão como árvores bem plantadas. E isso está nas Escrituras, porque nós temos nelas os ensinamentos, nós temos nelas as promessas necessárias para nos manter em pé e avivados. E seguir nela é o segredo para continuarmos firmes na viva esperança. Então, para permanecer firme na esperança, o cristão ele precisa desenvolver uma vida de fé, pois sem fé é impossível adorar, é impossível servir
a Deus. Para manter-se firme na esperança e não vacilar, é preciso olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição 12, falando sobre a bendita esperança da marca do cristão. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.